Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. E nós hoje, mais uma vez, nos reunimos para estarmos estudando, a palavra de Deus, a nossa lição a respeito da oração. E hoje é oração e restauração. Eu vou estar lendo aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versículos 14 e 15, que são versículos bem conhecidos nossos. Ele fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Bom, Salomão aqui, ele retrata aqui algo muito importante, nesse texto aqui do capítulo 7. Ele havia acabado de inaugurar, de fazer aquela festa, de passar 22 dias naquela festa maravilhosa, que eu fiquei imaginando na minha mente ficou passando assim, como seria uma festa, 22 dias, muita comida, muita fartura, muita alegria, animação, à noite, cantar louvores a Deus. Devia ser algo assim maravilhoso. Então aquele momento ali foi um momento assim muito especial. E aqui nós podemos ver que Deus deu uma promessa, uma das promessas mais importantes que é tratada aqui na Bíblia, que é a restauração, de restaurar, de mudar. Se aquele povo se humilhar, se aquele povo voltar para Deus, Deus ia mudar aquilo ali tudo. Deus estava revelando algo muito importante para Salomão, para o rei Salomão. Deus promete curar aquela terra, libertar aquela terra. Essa era a restauração da nação. E isso nos ensina também que uma terra pode ficar doente, não é questão assim financeira. Às vezes as pessoas pensam, a terra está numa situação difícil, igual hoje, questão econômica, a situação toda que a gente está, mas não. Ela pode também necessitar dessa restauração, dessa transformação pessoal, de pessoas que se voltem para Deus, que busquem a Deus e que lembrem dos feitos de Deus. E aqui Deus fala, Deus não está falando para pessoas, às vezes pode pensar assim, Deus vai sarar essa terra. Deus não estava falando para pessoas que não eram crentes. Deus não estava falando para pessoas violentas, assassinas. Não. Deus estava falando para o povo dele. Se o meu povo. Se o meu povo, esse povo que ele estava falando, não era para qualquer um, mas era para o povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então era essa situação aqui. E eu achei muito lindo, até vou sair um pouquinho aqui da lição, voltando um pouquinho no capítulo 6, eu estava observando que depois de uma oração, sempre há milagres, sempre há coisas excelentes, extraordinárias, porque aí entra a ação de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali na fornalha também, falaram ali com Deus e Deus enviou o anjo, protegiu. Quando Ana orou também, o que aconteceu? Aquela mulher que era estéril foi transformada. Depois da oração, depois de se aquietar aos pés do Senhor, de clamar, de adorar a Deus, de colocar todas as suas aflições no pé do Senhor, sempre vem a manifestação de Deus. Vem a glória de Deus, como foi aqui. Se os irmãos olharem, o capítulo 6, o 5 e o 6 vai falar a respeito disso. Quando Salomão ora, e quando Salomão ora, depois que ele termina a oração dele, a glória de Deus encheu aquele lugar. É aí que Deus entra no capítulo 7 falando. Foi depois de Deus ouvir a oração de Salomão, é que Deus fala, olha Salomão, se o meu povo, se voltar para mim, se humilhar, orar e me buscar de todo o coração, eu vou mudar a situação e deixar os seus maus caminhos. Eu vou mudar a situação deles. Então foi depois disso que Deus, depois dessa oração que Salomão fez, é que Deus manifestou a glória dele. Então, esse
esse é o Deus que nós servimos, um Deus que pode mudar, e só Deus pode mudar. Não é por mim, pelas minhas ações, mas pela bondade, pela misericórdia de Deus. Então, a irmã falava sobre a doença, né? Então, quando uma pessoa adoece, o que ela faz? Ela precisa procurar um médico, né? Procurar um médico. Tomar remédio, talvez fazer até uma cirurgia, talvez resolve com uma terapia, mas ela vai fazer tudo para recuperar a sua saúde, né? E quando uma nação inteira adoece? Complicado, uma nação Que remédio que precisa ser tomado? Que medidas terapêuticas precisamos adotar? E ainda mais, quem é que vai cuidar? Se a nação toda está doente, quem é que vai ficar na linha de frente aí, né? Quem são os corajosos, como nós temos hoje na linha de frente de pandemia, né? Muitos corajosos. Então, primeira coisa que nós queremos chamar a atenção nesse dia com os irmãos é para o fato de que essa promessa, né, ela se inicia com uma conclamação, uma convocação dirigida exclusivamente para o povo de Deus, como já foi frisado. É uma convocação, não para uma nação inteira, não para pessoas que já estão distantes de Deus, mas é para o povo de Deus, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Essa pergunta que eu quero fazer para os irmãos, e faço aqui para as minhas irmãs também, é: quem é esse povo de Deus? Sobre quem Deus estava falando aqui, né? Há muitas tentativas, muitos já tentaram responder essa pergunta, e alguns dizem que o povo de Deus é o povo de Israel. Outros dizem que são os católicos. Outros dizem que são os evangélicos. E ainda há quem diga que são os pobres. Mas quem é o povo de Deus? Fizeram essa mesma pergunta para Jesus, lá em Mateus 12, 47 a 50. Mateus diz que Jesus estava falando com uma multidão. E aí chegou a sua mãe, os seus irmãos, e tentaram se aproximar dele. Mas não era fácil ter acesso a Jesus, não era fácil chegar perto dele, porque havia uma multidão naquele lugar. Então alguém se aproximou dele e disse: olha, tua mãe está lá fora, teus irmãos estão aí, eles querem te ver. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã é minha mãe. Então, quem é o povo de Deus? É aquele que faz a vontade de Deus. Então, eu creio que Deus tem um povo muito espalhado. Tem. Muito espalhado. Deus tem um povo que busca Ele de coração, um povo que faz a vontade do Pai, assim como Ele fazia, assim como Ele nos ensinou a fazer. Então nós vamos ver que antes de Jesus, as Escrituras Sagradas apresentam como povo de Deus todos os descendentes de Abraão. Então, sendo assim, o conceito de povo de Deus tinha a ver com etnia, com descendência e com árvores genealógicas. Então, nós vamos ver que Deus, ele fez um concerto com Abraão. Nós vamos ver que Abraão, ele foi um servo de Deus, considerado o pai da fé. E Deus prometeu a Abraão a dar a descendência dele a terra do rio do Egito, que estenderia até o grande rio Eufrates.
Também Deus prometeu que estaria abençoando a sua descendência, toda a sua família, a sua geração. E através dela seriam benditas todas as nações da terra. Porque Abraão, ele foi temente e obedeceu à voz do Senhor. Está lá em Gênesis 22, verso 18. Então, o conceito de povo de Deus tem a ver com etnia, descendência, árvores genealógicas. Mas, a partir de Jesus, o conceito de povo de Deus passou a ser percebido de outra maneira, de outra forma. Jesus disse que o povo de Deus é todo aquele que faz a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que o povo de Deus é todo aquele que está em Cristo e que procura a fazer a vontade de Deus. Então, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Está lá em Coríntios 5 e 17. Não é mais possível se definir povo de Deus por critérios etênicos, raciais, culturais ou geográficos. Paulo está nos ensinando com isso. É que o conceito de povo de Deus foi ampliado, vai muito além. Existe apenas um critério universal que é capaz de determinar quem faz parte do povo de Deus. E esse critério é só Jesus Cristo. Então, quem está em Cristo faz parte do povo de Deus. Então, quando uma nação adoece, todo aquele que está em Cristo é chamado para, primeiro, é chamado por Deus. O versículo 14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira condição é se humilhar. Primeira condição, se humilhar. Sabe que aquele que está em Cristo, ele precisa dar um fim em tudo isso, acabar. Ele precisa mudar completamente a sua vida. Ele precisa ser humilde, se humilhar aos pés do Senhor. Segunda coisa, ele tem que admitir os seus pecados. Ele tem que reconhecer que ele pecou. Aí entra aquela parte, né, da oração de confissão. Ele vai confessar e Deus é fiel para perdoar. Né? Terceira, humilhar-se é despir-se de toda arrogância. Despir-se de toda arrogância, de todo orgulho. Para servir a Deus. A resposta que buscamos não virá, sabe? A resposta que nós buscamos, muitas vezes, ela não virá por algum mérito meu, por alguma qualificação que eu tenho, mas ela vai vir de Deus. Não segundo eu, mas segundo a bondade, segundo a misericórdia de Deus. Ela não depende de mim, mas depende somente de Deus. É por isso que esse texto fala: se o meu povo se chama pelo seu nome, se tem uma condição aqui, né? Se humilhar, orar, me buscar, se desviar, deixar os seus maus caminhos, eu vou ouvir a oração, eu vou sarar essa terra, eu vou mudar a situação. Então a primeira coisa aqui é se humilhar, é reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que eu sou errado e reconhecer que eu nada tenho, nada posso fazer eu mesmo, a não ser confessar. Mas eu participo, eu vou receber a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida. Então, além de humilhar, primeira coisa, humilhar. Além de humilhar, o povo de Deus precisa orar. Então, é preciso
subir, né, toda a escada, né, para alcançar aquela bênção que está lá no topo da escada. Então, humilhar é o primeiro degrau, mas é preciso orar. Orar dependendo de Deus, pedindo ajuda a Deus, porque só ora aquele que sabe que Deus é grande, só ora aquele que reconhece, né, que não consegue fazer sozinho. E confia e crê, tem fé que Deus pode fazer, né? Eu só vou pedir um favor a Deus se eu creio nele, se eu creio que realmente Ele pode me dar essa bênção que eu estou precisando. Eu sei que eu não consigo, só Ele pode fazer. Então eu estou dependendo totalmente dele, né? Então, quem não tem consciência disso, não ora. Precisamos aprender a orar por todas as coisas. É uma coisa que eu aprendi com essa lição. Orar por todas as coisas. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansioso por coisa alguma, por nada. É preciso aprender a orar por tudo, por todas as coisas. Não andeis ansiosos por nada, por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. Não pode esquecer da ação de graças. Então isso significa dizer que não tem nenhuma área das nossas vidas que deve ficar fora das nossas orações. As pequenas coisas que às vezes a gente acha que é pequeno, mas nós vamos orar sobre elas. Se nós reconhecemos que são coisas boas, vai constar como agradecimento na nossa oração. Se é uma coisa pequena, mas eu estou precisando receber do Senhor, também eu vou orar por isso, porque não existe nenhuma dimensão da nossa existência que deve ficar fora da nossa oração. Isso me ensina um caminhar com Deus. Senhor, eu estou indo ali. Ah, mas eu só vou ali na esquina. Senhor, eu estou indo ali. Vai comigo. Me guarda. Me leva e me traz. Me leva e me traz. Então, assim, muitas vezes nós somos falhos. Nós deixamos de compartilhar, vamos chamar assim, né? Compartilhar com Deus as pequenas coisas. Minha irmã contando esses dias de um pastor, né, que recebeu o salário, aí ele, na hora que ele recebeu, olha, junto com aquelas irmãs, ele orou e agradeceu, né? Eu não me lembro de ter orado nenhuma vez, né, quando eu recebi meu salário. Às vezes a gente faz reclamar, né? Nossa, esse mês não deu para nada. Então aquele pastor, ele fez uma oração, ela achou lindo aquilo. Uma oração bonita ali, agradecendo a Deus aquele dinheiro que chegou nas suas mãos. Por quê? Porque nada deve ficar fora. Na nossa caminhada com Deus, tudo deve ser compartilhado. Assim como a esposa compartilha com o marido, né? De todas as coisas que estão acontecendo no lar, de todos os sonhos, de todos os planejamentos. Assim é nós com Deus, muito mais nós com Deus, né? Devemos estar compartilhando com Ele. E devemos também aprender sempre a submeter à mediação de Jesus. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo aquilo que pedirdes em meu nome. Não se faz oração a anjos, né? Não se faz oração a nenhum outro ser. Nossa oração é dirigida a Deus no nome de Jesus. Porque quem Deus conhece é Jesus, né? Ele foi aquele filho amado que tudo pagou ali por nós. Então, religiosamente, ele também fala, né? Eu só tenho um. Eu lembro muito ensinar para as crianças, eu só tenho um Deus. Então, nossa oração, por mais simples, por pequena que seja aquilo que nós estamos colocando diante de Deus, deve ser em nome de Jesus. Por quê?
porque nós só temos acesso a Deus pelo que Jesus fez na cruz por nós. E em segundo lugar, porque o nome de Jesus funciona não como uma senha, né? O nome de Jesus não é uma senha que a gente vai gritar aí para resolver o nosso problema. Mas funciona como um filtro para nós obedecermos aquilo que nós precisamos de Deus. Então, nós vamos até Deus através de Jesus. Precisamos também aprender a perseverar, né? Esperar com paciência, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, ensinou: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda a perseverança. Então aí tem muitos ensinamentos para nós esse versículo, né? Orar, né, em todo tempo. Então é isso que nós estávamos falando, é compartilhar com Deus a todo tempo, todo momento. Senhor, eu vou tomar isso aqui, obrigada por isso. Senhor, eu estou, né, sempre, em todo tempo, no Espírito, né, a nossa oração sempre envolvendo o Espírito Santo de Deus. Vigiando, né, vigiando, coisa que muitas vezes a gente não faz, né? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos. Então, isso aí nos ensina também a estar intercedendo uns pelos outros. Nós precisamos estar atentos à maneira como Deus está respondendo às nossas orações. Eu ia falar assim que o meu marido, meu primeiro marido, o Eduardo, quando ele ia tomar uma medicação, ele orava primeiro: Senhor, abençoa a medicação para que ela resolva esse problema. Se ele ia no médico, ele orava: Senhor, abençoa o médico para que ele possa, né, me medicar, me fazer tudo que for preciso certinho. E tudo ele orava, porque ele era um homem de oração. Então nós vamos ver que o foco da nossa oração deve ser Deus. Tudo que formos fazer, devemos estar voltado para Deus. Como nós já vimos aí, a Edith Mazeval Kirchner falou sobre o versículo, né? Nós vamos ver que Deus, ele requer de nós, né? Como o versículo fala: se o meu povo, né, que se chama pelo nome dele, né? A primeira condição nós já vimos, que é humilhar, depois orar, e a terceira condição é buscar a presença de Deus, ou seja, buscar a face do Senhor. Não há nenhum problema em querer a resposta da parte de Deus, mas certifique-se de que mais do que uma bênção do Senhor. Então, muitas pessoas querem uma resposta, quer ser abençoado, receber uma bênção, mas muitas vezes não corre atrás. Muitas vezes não busca, não vai atrás daquilo que realmente precisa, ou seja, não procura o dono da bênção, que é o Senhor, aquilo que realmente possa derramar muitas, né, tem muitas bênçãos, né, que pode conceder em abundância. Deus, que nós realmente peçamos a Ele, né, com um coração sincero. Então nós vamos ver que a orientação de Deus, né, é para que busquemos a face dele constantemente, antes de qualquer coisa. Porque quando você busca Deus, recebe tudo aquilo que precisa. Ao passo que, se você quiser impor a sua vontade para Deus, corre o risco de perder a perspectiva da presença de Deus e da sua vontade. Lá em Mateus 7, verso 7, fala o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Então, quando eu fiquei imaginando, quando nós perdemos uma coisa preciosa, então nós vamos atrás, nós corremos atrás daquilo, principalmente se for dinheiro. Se perder, a gente fuça tudo quanto há e vai atrás até encontrar aquilo que nós realmente desejamos, não é? Então nós vamos atrás daquilo, né? À procura daquilo até encontrar aquilo que realmente nós desejamos. Assim também eu creio que é a oração, é a nossa intimidade com Deus, quando nós realmente buscamos a Ele com todo o coração e com fé. Então aqui está falando, buscai e achareis. E eu creio que vai chegar um tempo que vamos desejar buscar ao Senhor e não vai ter como mais buscar. Por quê? O tempo passou, a oportunidade passou. Muitas pessoas, né, pensam assim, vou buscar amanhã eu vou procurar servir ao Senhor, vou orar a Ele, realmente ter uma vida de comunhão e intimidade com Ele, e vai deixando, e o tempo vai passando. E quando for procurar Ele, aí já passou, não vai ter mais essa oportunidade, né? E lá em Isaías 55, verso 6 mesmo fala, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está aberto. Então a oportunidade de buscarmos a Deus hoje, não é deixar até amanhã. Além do mais, a bênção tem que ser renovada, né? Tem que ser renovada. A bênção de hoje, a bênção de ontem não garante a bênção de hoje. Assim como o Senhor renova a sua misericórdia sobre nós, nós também precisamos estar renovando o nosso pacto, né, de obediência a Ele, porque as bênçãos precisam ser restauradas, como já falamos aqui, através do arrependimento, através do aconchego ao Senhor, né? Cada dia nós falhamos, né? Cada dia precisamos estar nos reconciliando com Ele, chegando mais perto dEle. Nosso relacionamento com Deus precisa ter um frescor. Então, se hoje nós estamos em obediência, as bênçãos do Senhor estão sobre nós hoje, mas amanhã é outro dia. Nós precisamos de um novo frescor, precisamos estar novamente vivendo em obediência, para que as bênçãos do Senhor também se renovem sobre as nossas vidas. Então, esse negócio de deixar para amanhã, isso aí não tem uma lógica. Cada dia nós precisamos estar na bênção do Senhor, porque nós precisamos disso. Nós precisamos das bênçãos do Senhor constantemente. Bom, o nosso outro tópico aqui, ele fala assim: lembrar de quem Deus é, de quem nós somos e do que só Deus é capaz de fazer. E se afastar dos seus maus caminhos. Aqui nos fala aqui em 2 Crônicas 7, né? Agora a promessa de Deus diz que precisamos nos afastar do mau caminho. Mas o que é o mau caminho? Interessante, né? O que é o mau caminho? Talvez muitos possam dizer que são crimes, o criminoso que está no caminho do crime, injustiça social, né? Que mais? Homens maus, coisas assim, nesse sentido. Mas não podemos esquecer que Deus está falando aqui do seu povo. É o povo de Deus. Essas palavras apelam para a nossa capacidade de recordar todas as vezes o que Deus fez por nós. Quando nós começamos a andar nos nossos próprios caminhos, quer dizer que nós estamos fora do caminho de Deus, não estamos andando com Deus. A nossa natureza é má. É má. Você vê, quantas vezes, até nas pequenas coisas, né, Tite, nós temos costume, é tão simples, como alguém brincar e falar, não vou nem incomodar Deus, é um negócio tão pequenininho, eu não vou incomodar Deus orando, não é assim não. Deus quer que a gente ore. É relacionamento. Ele quer intimidade, ele quer, sabe, ser íntimo nosso. Ele é o nosso Pai, Ele ama, Ele cuida
E Ele faz tudo. Olha o que Deus é capaz de fazer por nós. O que Ele já fez no passado, né, gente? A gente para um pouquinho para olhar o que Deus fez lá a libertação do Egito, as pragas, o Mar Vermelho, no deserto, tantas coisas que Deus fez ali. Né? Olha o que Deus fez por nós, enviar Jesus, o Filho dele, morrer naquela cruz por nós, aquele sofrimento. Então, esse é o Deus. Então, andar por seus maus caminhos, né? Afastar dos maus caminhos, quando Deus fala, é porque muitas vezes as pessoas queriam andar por conta mesmo, por si mesmo. E não andar, e não ter essa comunhão que nós estamos falando, essa intimidade de tirar um tempo, de conversar com Deus, né? De contar para Ele, olha, Senhor, eu estou pensando em fazer isso. Senhor, estou aguardando aqui a resposta do Senhor. Sabe, o profeta Isaías, ele fala, lá no capítulo 17, 9 e 10, ele fala assim, no livro de Isaías, lemos: haverá grande destruição, porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. O povo se esqueceu de Deus, o povo se esqueceu de quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer em favor de seus filhos. Nós sabemos lá atrás da história, né? A Bíblia nos relata isso. Imagine hoje o que Deus pode fazer por nós, quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, quando nós não andamos nos nossos próprios caminhos, mas andamos no caminho do Senhor. Deus pode fazer coisas maravilhosas. A bondade e a misericórdia de Deus vai nos seguir, com certeza, em toda a nossa trajetória. Aquele que nem seu próprio filho poupou, né? Nem o próprio filho ele poupou. Como não nos dará também com ele todas as bênçãos que por nos, eu gosto amar, mais, né? foi nos amar. Ele se entregou. É maravilhoso. Então esse é o Deus que nós servimos. Então é esse Deus que nos chama a atenção para a gente ter um relacionamento, uma intimidade. Não esquecer dele, né? Não esquecer. Ele é um Deus que presente em tudo, Ele chama a nossa atenção. Eu falo que chama a nossa atenção porque se eu saio ali, Edith, e olho as árvores, olho já os passarinhos, a arara que passa lá perto de casa, é Deus. Eu fico, esses dias eu comentei assim, nossa, mas não tem cigarro, acabou o cigarro não está cantando, setembro o cigarro começava a cantar, e a gente sempre brinca, né? Os mais velhos falavam que era chamando a chuva, né? E eu brinquei, mas não tem mais, mas o que está acontecendo, né? Então, eu vejo tudo isso aí, a ação de Deus, o sol que brilha, a lua bonita, tudo, e eu penso sempre, puxa vida, Deus fez isso para mim. Hoje apareceu um cigarro lá em casa, não que eu estava limpando a área, eu falei, ô Senhor, obrigada, que o Senhor mandou essa cigarra aqui para fazer um barulhão desse aqui no meu ouvido. Sabe? Foi gostoso, porque eu não tinha ouvido cigarro ainda. Então o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele faz pequenas coisas e grandes coisas. Não, para Deus não tem. Para Ele tudo é um pedido, porque Ele nos ama. Né? Ele tem prazer em fazer algo para nós. Estava conversando com a minha tia ontem, ela falando de uma colega que ela não fala que ela é crente, mas ela teve essa Covid e ficou muito ruim. E ela disse que ela falando que no quarto dela, ela não fecha a janela, né? Porque todos os momentos, principalmente ao amanhecer, ela acorda, vê que já está claro, ela fala, Jesus, entra na minha casa, fica comigo, tal. E depois da Covid, ela não aguentou nem andar. No dia que ela conseguiu sair lá fora e ver as plantinhas dela, mas que ela ficou tão feliz com as plantinhas. E ela sabe que foi Deus que curou ela, e ela ora pelos outros, para não acontecer com os outros. Porque eu fiquei muito triste o que ela passou lá na UTI. Então, assim, a gente vê que na simplicidade, é isso que Deus quer. Deus quer essa simplicidade. Nós, Senhor, entra na minha casa, Senhor, o dia está começando, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, que linda, aquela florzinha se abriu, foi a sua mão, né? Foi a mão do Senhor. Então, essa convivência, nas pequenas coisas, nós reconhecermos Deus, estarmos felizes com Deus, né? Porque Ele fica feliz também
quando Ele nos vê agradecidos, isso é honrá-lo também, né? Conhecer a glória, né? Toda glória seja dada a Ele. Então, por que precisamos de orar? Qual é a finalidade da oração? Então, nós precisamos, né, de nos lembrarmos todos os dias, constantemente, né, de quem somos, de quem Deus é e do que só Ele é capaz de fazer na nossa família, na nossa nação, Na nossa vida, né? na nossa vida, né? O que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará ainda, né? Deus é maravilhoso, gente. Se a gente parar para pensar, né? A gente fica assim, a gente fica maravilhada. Ele é o mesmo de Os ontem, feitos de Deus. hoje e será sempre, né? Eternamente, né? Então precisamos nos lembrar de que Deus é o nosso lugar de segurança. Deus, Ele é a maior segurança na nossa vida. Tem muita gente colocando a sua confiança em coisas que não são capazes de garanti-las. Podem ser coisas ótimas, mas podem desabar de uma hora para outra. Eu fiquei imaginando aquelas pessoas que têm mais condições financeiras, os ricos, né? Eles colocam, né, cerca elétrica em roda da casa todinha, alarme, colocam uma câmera Guarda, para, às vezes. para dar segurança, né? Ou seja, proteger do ladrão, né? Aquele que vier, né, assaltar a sua casa. Então, sabemos que eles colocam tantas coisas, né? Eu não estou falando com isso que essas coisas não vão resolver nada. Isso é muito bom, né? Pode até dar uma Ajuda, uma segurança. segurança mesmo. São os Mas a nossa confiança deve estar depositada em quem? Em Deus, né? Porque só Ele é capaz de nos guardar, proteger e livrar de todo mal. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está lá em Salmos 127 e o verso 1. Quando o povo de Deus se esquece da sua palavra, dos seus mandamentos, né? Então, a tendência é desviar pelos maus caminhos. Então, precisamos nos lembrar de quem Deus é, de quem nós somos e do que só Deus é capaz de fazer. Lá em Salmos 106 e o verso 21 fala o seguinte: esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizeras coisas tremendas. E o verso 40: acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo. Então, nós vimos que Deus, Ele ficou irado com o seu povo. Porque mesmo, né, Deus fazendo grandes maravilhas no meio do seu povo ali, fazendo milagres, né? Quando tirou eles do Egito, né? E passou dali, eles simplesmente esqueceram de Deus. Então, o povo de Deus, né? Deus faz grandes maravilhas, né? E passou dali, simplesmente, né? Eles esquecem, né, daquilo que Deus tem feito. Então, o povo de Deus, né, sempre deve estar lembrando, né, das maravilhas, né, daquilo que Deus realmente, né, quer nas nossas vidas, porque nós sabemos que Deus, Ele sempre deseja o melhor para o seu povo. Então nós já vimos que só ora aquele que confia no Senhor e aquele que tem certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Então Deus ouve, Deus perdoa e Deus cura, né? É a parte mais gostosa, né? O final do versículo. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, na promessa feita ao rei Salomão,
Deus garante que as nossas orações pelo povo nunca ficarão sem respostas. Quando o povo de Deus se humilha e busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, Deus perdoa, Deus cura a terra. Então isso nos ensina que quando uma nação se adoece, como é o caso que estamos vivendo, né, de uma pandemia que tem matado tantas pessoas e levado tantos ao sofrimento, Deus neste momento, Ele conta não com os homens públicos, mas Ele conta com o seu povo para se humilhar e orar pela nação. Deus espera que o seu povo ore pela transformação, o destino da nossa nação. Nunca devemos limitar quando, como e o quanto Deus é capaz de fazer. Deus tem os seus próprios métodos. Nossa parte é nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e esperar nele. Só Deus é a nossa rocha. Vimos aqui atrás que nós não podemos esquecer de quem Deus é. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E nós precisamos continuar intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela nossa nação, intercedendo para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Precisamos compreender que o povo de Deus é a resposta. O povo de Deus é a resposta para esta nação. Nós oramos pedindo resposta e Deus confia em nós. Nós somos a resposta de Deus para essa nação. Precisamos nos colocar na sua presença, buscando a tua face, arrependendo dos nossos maus caminhos. Deus ouve a nossa oração. É lindo aqui no versículo 12, quando Deus diz a Salomão: ouvi a tua oração. Maravilhoso isso. Já imaginou Deus falando com você? Ouvi a tua oração. Pode ter certeza, Deus ouve a nossa oração. Ele perdoa os nossos pecados. E Ele quer sarar a nossa terra. Ele quer que nós sejamos um diferencial de transformação no lugar onde nós vivemos. Então, vamos começar, a fazer isso, nos humilhar diante de Deus. Deus, a fim de que a nossa nação seja restaurada. Não lute sozinho. Não fica triste demais, angustiado demais. Você não está sozinho. Nós temos o Senhor conosco. Podemos orar, pedir a Ele orientação, pedir a Ele a resposta certa, e Ele vai nos dar a qualquer momento que nós pedimos. Então, irmãos, essa era a lição que nós tínhamos para esta manhã. Desejamos que os irmãos sejam abençoados, que o Senhor esteja visitando cada um, está cada um na sua necessidade sendo suprido pelo Senhor, que em tempos difíceis como estamos vivendo, não venhamos esquecer que nós temos um Deus forte, um Deus capaz, um Deus que não depende da nossa fraqueza, mas um Deus que está pronto a nos ajudar, a nos perdoar, e dos céus Ele nos ouvirá. Essa é o nosso maior contentamento, nossa maior alegria é saber que o Senhor dos céus nos ouvirá, perdoará o nosso pecado, trará cura àqueles que precisam de cura, sarará a nossa terra. Que Deus a todos abençoe, uma semana de paz, uma semana de bênçãos para cada um.